Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Hoje vamos analisar um texto de Lucas, capítulo 12, do versículo 16 ao 21. Deixa eu ler para vocês, diz assim: E propôs-lhe uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Vamos lá. Depois do sucesso desse trabalhador rural, ele passa a ter um problema, porque a prosperidade que veio do seu trabalho, que provavelmente o texto nunca disse que ele era um caloteiro, que ele cometia outros pecados. Ele apenas provavelmente era visto como um trabalhador, era visto como alguém que era um bom administrador, como alguém responsável, alguém de sucesso. E provavelmente era visto ainda como alguém muito abençoado por Deus. Mas aqui ele passa a ter um problema. E qual o problema? Tem muito e não tem onde guardar. Então vemos aqui a arrogância desse homem. Vemos aqui muito pronome possessivo, e é aqui que eu quero focar com vocês. Por exemplo, eu anotei aqui 6 vezes que ele diz o eu. Por exemplo, ele diz assim: eu não tenho onde recolher, eu derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, eu recolherei, quem recolherá? Eu. E diz assim: e direi à minha alma, quem dirá? Eu também. Então o eu dele aqui aparece 6 vezes. 6 na Bíblia, já ensinei aqui, é número de homem. É claro que pode estar oculto aqui, quando ele diz assim: derrubarei. Quem derrubará? Eu derrubarei. Então, vemos aqui ele tomando frente de tudo, e tem algumas passagens bíblicas que condenam isso muito forte. Além do eu dele estar destacado nessa passagem bíblica, nessa pequena parábola, temos também os pronomes possessivos. Ele sempre vai dizer os meus frutos, os meus celeiros, as minhas novidades e a minha alma. Então é uma pessoa que confiava no seu trabalho, confiava no seu sucesso, confiava nas suas posses e tinha aquela sensação de que tudo que era dele estava mesmo com ele e que ninguém conseguia tirar o que era dele. Ele estava seguro de si. É uma pessoa totalmente segura. Vamos lá. Até aqui, qual que é o problema desse homem? Nós vemos, por exemplo, Salomão, que era rico, e Deus nunca teve problema com Salomão por causa da sua riqueza. Pelo contrário, Deus deu riqueza para Salomão. O seu pai também, Davi, rei, rico, Deus também não cobrou dele por ser rico. Abraão era rico e Deus também nunca cobrou de Abraão ser rico. Isso não era um pecado, não era um problema para Abraão. Mas esse homem aqui, a arrogância dele, era o trabalho dele, era o que ele acreditava. Tem pessoas que o verbo dela é eu posso, eu quero, eu faço, eu tenho, eu sou. E isso é um problema muito grave, e isso vai bater de frente com a oração
do Pai Nosso ou oração do Senhor, que está em Lucas capítulo 11 e o versículo 3, quando Jesus disse: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, a oração que Jesus ensinou é: não peça pão para você comer o ano todo, a vida toda. Peça a Deus a providência diária. Vemos também aqui no Salmo 23, quando o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, e esse pastor iria levar as ovelhas a pastos verdejantes, as águas tranquilas. Mas observem que o pastor não traria pastos verdejantes e água para a ovelha, levaria ela no momento que ela necessitasse de alimentar. E para finalizar, eu tenho que ler um versículo muito interessante aqui, que está em Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4 e o versículo 13 diz assim: eia, agora vós, que dizeis hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Deixa eu pular aqui para o 15, diz assim: em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Aqui, Tiago está dizendo: em vez de você dizer que vai em uma cidade, que vai fazer, que vai, no caso aqui desse trabalhador, que vai construir, que vai dizer a sua alma, ele deveria dizer: se o Senhor permitir, eu farei isso. Se o Senhor me ajudar, isso vai sair do papel. É muito interessante, eu deparo direto com pessoas que aprenderam tudo errado no Evangelho. Você vai conversar com elas e quando eu falo assim: se Deus quiser, eu vou fazer isso aqui. Ele diz para mim assim: se Deus quiser, não, Deus quer, tem que ter fé. E eu fico assim, até irritado às vezes, porque a pessoa está 30, 40, 50 anos na igreja, eu sempre falo isso, mas a pessoa não percebeu ainda que não é Deus quer e eu vou fazer, não é determinar. Se a vontade de Deus é soberana e deveria ser soberana na vida de todo que segue Jesus. Então a Bíblia, ela é clara. Eu não tenho que determinar o que eu quero. Não é eu vou fazer em nome de Jesus, não. Eu vou fazer se Deus permitir. Parece que é fé quando a pessoa bate no peito e fala: vou fazer porque Deus está e porque... Não é assim que funciona. Você até faz, mas pode gerar outras consequências, tá? Nesse caso aqui, o texto não diz que esse homem não concretizou o seu sucesso, mas ele não pôde usufruir dos bens que ele conseguiu. Tem pessoas que trabalham a vida toda e na hora de gozar do seu trabalho, morre. É o que acontece. Aí o texto pergunta: para quem vai ficar tudo que você conseguiu? Para outras pessoas, para o governo, sei lá. Vamos aqui ainda no versículo 16, de Tiago, capítulo 4, 16, prosseguindo a leitura. Mas agora vós gloriais em vossa presunção. Toda a glória tal como essa é maligna. Olha o que São Tiago está dizendo aqui. Ele está dizendo o seguinte: se você é do tipo de pessoas que bate no peito e fala eu vou fazer porque e tal, esse tipo de presunção é diabólica, é maligna. Então aprenda a confiar no Senhor e orar conforme a Bíblia ensina. Dizer: Deus, se o Senhor for comigo, Deus, se o Senhor me abençoar, Deus, se o Senhor quiser, eu farei isso e farei aquilo. E tenho certeza que a sua vida será uma vida mais tranquila, será uma vida mais de paz, uma vida mais de confiar no Senhor. Não confie no seu próprio trabalho, não confie na sua própria administração. Acredite que o Senhor está direcionando a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos, Pai, agradecendo ao Senhor pela noite que o Senhor deu, te pedindo um dia de paz e de vitória, um fim de semana abençoado. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor venha repreender toda arrogância, inclusive espiritual, que exista em nossa vida. E que nós venhamos, Pai, acreditar cada vez mais no Senhor, que o Senhor está trabalhando, velando pelas nossas vidas, Pai. Segura em nossas mãos,
Nos abençoe, Pai, em nome de Jesus Cristo. E que não venhamos, Pai, ser como esse trabalhador da parábola, que ficou a vida toda plantando, construindo, edificando, guardando e depois morreu sem ter visto, Pai, sem ter vivido uma vida de tranquilidade, uma vida de paz. Ensina-nos a descansar no Senhor, a confiar no Senhor e não a juntar tesouro apenas nessa terra, mas ter tesouros aí na glória, porque sabemos que a obra de cada um será provada como que pelo fogo. Então que a nossa obra, Pai, o nosso trabalho de cristão venha a ser aprovado pelo Senhor. Deus abençoe sua vida, um forte abraço, até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir. Deus abençoe.